Olá, terráqueos, tudo bom? Eu sou o Drácula. Brincadeiras à parte, sou Drácula não, mas eu quero falar desse filme, é por isso que eu tô aqui. Então vamos lá que estamos começando mais um. E é isso, galera. Comecei com essa piada aí. Eu quero falar sobre Drácula, assim, um filme que estava recentemente no cinema, muito bom. Eu fui assistir no cinema ele, gostei. E ao assistir o filme, eu me trouxe uma reflexão, saltou um versículo no meu coração e eu fiquei meditando sobre isso no filme. E a história, ela se trata muito disso, do versículo. Eu consegui fazer esse link e queria trazer com vocês aqui, além de indicar o filme que é muito bom, mas que a gente pudesse refletir também. Então, antes de a gente começar aqui, já se inscreve, já curte, já compartilha. Aos que não são inscritos, faz isso aí. E que você já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição. Fico muito feliz. E vou deixar também aqui o Instagram, caso você queira me acompanhar, que lá eu faço algumas reflexões. De manhã quando eu acordo, posto um pouquinho da minha rotina, alimentação, corpo, algumas coisas básicas assim, do dia a dia. Eu fui pro cinema assistir esse filme. E eu vou falar rapidinho aqui de como se trata do filme. E não vai ser spoiler não, dá para assistir. É bem no início que fala do filme também. E me fez refletir nesse versículo. Que versículo é esse? Mas vamos lá para a historinha. O filme começa com Drácula, ele é um grande guerreiro, ele é um general, um príncipe, se não me engano. Príncipe não, acho que era um rei, não sei, príncipe, não sei. E aí ele tá lá, né, um exército, com seu exército, e o filme demonstra no início apaixonado pela mulher dele. É um amor, aparece no início os dois tendo relações sexuais no início do filme, aquele amor forte, fervoroso, e aí na hora ele vai ter que enfrentar uma batalha, e aí o pessoal lá da batalha da equipe dele pega ele lá para poder ele ir na frente da batalha. Enquanto isso, a mulher dele vai sair para fazer alguma coisa. Arma uma emboscada para matar ela. Mas antes de ele sair, ele chega pro padre e fala que o padre fizesse oração em favor da esposa dele, que não acontecesse nenhum mal com a esposa dele. E ele vai embora e dá esse recado pro padre. Vai orar, pedir a Deus que não aconteça nada com ela. E ele vai pra batalha. Só que quando ele vai pra batalha, ele vence a batalha, chega uma mensagem para ele dizendo que a mulher dele foi perseguida e que mataram ela. E aí ele volta correndo e quando chega lá, ele tenta quase salvar ela, mas não consegue e ela morre nos braços dele. Cara, e aí beleza, ela morre, aí ele chega lá no padre com muita raiva. Você não fez a oração e Deus levou minha mulher, e ele fica chateado com Deus, chateado com o padre e mata o padre em cima do altar. Ali tem uma imagem de Cristo que parece que Cristo começa a chorar e sai um choro de sangue. E aí depois a gente vai entender a maldição que foi sobre ele. Só que a vida dele acabou. Ele foi amaldiçoado por blasfemar contra Deus e a maldição dele foi de ter uma vida eterna, como Drácula, como vampiro. E aí ele vive essa vida toda, esses séculos, esses tantos anos que ele tem, em busca para encontrar a reencarnação da mulher dele que morreu. Então a vida dele para, e vive em função de buscar esse amor a qual ele perdeu. Não só vive isso, o filme vai mostrar ele vivendo sobre aquilo ali, até o fato de ele encontrar essa mulher ou não e viver esse romance. Mas o fato é que ele para de viver porque ele perdeu o tesouro dele. E aí se volta até contra Deus. E aí qual foi o versículo que saltou no meu coração? Aquele que está lá em Lucas 12:34. O Senhor diz assim, nosso Senhor Jesus Cristo diz, aonde estiver o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi isso, eu assisti o filme, veio muito gritante no meu coração, porque ele deixou de viver. Porque o tesouro dele era a esposa dele, e o coração dele estava todo voltado para a esposa, ao ponto de lançar maldição contra Deus e ficar contra Deus. Porque o coração dele, o tesouro dele, não era a pessoa de Deus, mas era a sua esposa. Então ele se voltou contra todos e todos por causa que o tesouro dele, o amor dele, tinha perdido, tinha morrido. E aí eu fiquei reflexivo. Aonde é que está o nosso coração? Quais são os nossos tesouros? Como é que nós estamos vivendo? Em busca de quê? E se a gente está em busca de algo, e se a gente perder esse algo, nossa vida acabou? Será que o nosso tesouro está no trabalho? Está em nossa família, em nossa esposa, em nosso filho, nessa busca por dinheiro? Tudo isso são coisas legítimas. Mas será que a nossa esperança está nisso? Será que o nosso maior tesouro é isso, ao ponto de nosso coração estar vinculado a essas coisas? Estamos correndo atrás e buscando, e se a gente não conseguir? Acabou a vida, deixou de viver, e essa foi a reflexão que veio. Porque esse Drácula, no filme, ele deixou de viver mediante o tesouro que ele tinha perdido, porque o coração dele estava lá, então não tinha mais o que ele viver. E se tudo isso que a gente está buscando, a gente perder? E aí, como
como é que fica? Como é que fica o nosso coração? Se a gente botou nosso coração no trabalho, a gente perde o trabalho. Se a gente botou nosso coração na família, a gente perde a família. Se a gente botou nosso coração no nosso filho, a gente perde o nosso filho. E até mesmo se não perder, a gente fica vivendo em função dessas coisas, a qual o nosso tesouro, a qual o nosso coração está lançado, que é o maior tesouro que a gente tem, sendo que o nosso tesouro tem que estar em Cristo. Nosso coração tem que estar lá. Que nem como Jesus fala, né? Aquele que encontrou uma pedra preciosa, um tesouro ali, vende tudo que tem para comprar aquele terreno ali, porque achou algo precioso ali. E é isso que nós temos que fazer. A partir do momento que a gente encontrou a Cristo, a gente vender tudo que a gente tem. Claro que eu não estou falando de forma literal, mas a gente viver em função dele, porque a gente só vai conseguir amar nossa família de forma ideal se a gente ter o nosso coração voltado para Cristo. A gente só vai servir no nosso trabalho de forma ideal se a gente tiver voltado o nosso coração para Cristo. A gente só vai amar nossa esposa e nosso filho de forma ideal e adequada se todo o nosso coração estiver voltado para o nosso tesouro maior, que é Cristo. Então a gente só vai conseguir entregar um amor verdadeiro para essas coisas, para o nosso trabalho ser o melhor funcionário, o melhor empregado, o melhor empresário. Se a gente estiver olhando para Cristo e a gente quiser refletir Cristo no nosso trabalho. A gente só vai amar nossa esposa com todo amor e carinho, a ponto de sacrificar por ela, se a gente estiver olhando para Cristo e ver que Cristo fez isso pela sua noiva. Então a gente faz isso também, mas para que Cristo seja glorificado. A gente vai honrar e respeitar nossa mãe, nossos pais, a gente vai olhando com Cristo e amar e respeitar ele da forma que devida. A gente só vai amar nosso filho, cuidar, se a gente estiver olhando para Cristo e não vamos ser egoístas e vamos derramar amor também a essas pessoas. Então por isso que Jesus nos chama para amar nosso Pai de todo o coração, para depois sim a gente amar o nosso próximo. A gente só consegue amar nosso próximo de forma ideal e adequada quando a gente ama aquele que a gente deve amar de todo o coração, que é o nosso Jesus Cristo. Porque esse Drácula, ao amar a esposa de forma errada, colocando o seu tesouro nela, ele se perde, deixa de viver e morre porque o seu tesouro morreu. Seu coração está no lugar errado, mas quando o nosso coração está em Cristo, a gente entende a perda, a gente sente, mas a gente sabe que estamos confiando em um Deus todo-poderoso que sabe todas as coisas. Então a gente vai amar, respeitar as pessoas em nossa volta, a gente vai exercer a melhor função possível, a gente só vai conseguir amar o outro de forma adequada, porque amamos primeiro a Cristo. E aí vamos derramar no outro o amor adequado, sabendo que o nosso maior amor é Jesus Cristo. Então a gente vai ser capaz de derramar no outro, beleza? Então foi essa reflexão. Assista o filme, é muito legal. É importante a gente assistir esse filme e ter essa reflexão. E a gente vai analisar e olhando ali, quando a gente tem um tesouro errado e nosso coração vai estar alocado lá, a gente não ama de forma legal. Nem a outra pessoa. Se a gente amar dessa forma, a gente vai acabar sufocando a outra pessoa. No filme vai mostrar um pouco disso, que vai ter que ter um sacrifício, mas a gente vai ser capaz de amar o outro de forma devida quando o nosso coração estiver voltado para o verdadeiro tesouro, que é Jesus Cristo. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Assista o filme, é muito legal. E que nosso maior tesouro seja Ele, Cristo. Valeu? Fui!